Emma, capítulo 42. Depois de longamente alimentada com a expectativa de uma visita do Sr. e da Sra. Suckling, a curiosa população de Highbury teve de conviver com a terrível notícia de que eles não poderiam vir antes do outono. Uma novidade como essa não poderia mais enriquecer as intelectuais conversas da população. Em sua troca diária de novidades, ficariam novamente restritos a outros tópicos que a vinda iminente do Suckling havia relegado ao abandono, como o estado da saúde da Sra. Churchill, que parecia variar todos os dias, e a situação da Sra. Weston, cuja felicidade parecia ter chegado ao ponto de ser aumentada pela vinda de um filho, assim como a felicidade dos vizinhos contentes por ela. A Sra. Elton ficou muito desapontada ao ver seu grande prazer adiado. Suas apresentações e favores teriam de esperar, assim como teria de apenas continuar a planejar as futuras reuniões. Ou foi o que ela pensou em princípio. Mas uma pequena consideração convenceu-a de que nem tudo estava perdido. Por que não poderiam explorar Box Hill, mesmo se a companhia do Suckling? E no outono poderiam ir lá novamente com eles. Foi decidido que iriam a Box Hill. Que esse passeio viria a ser feito já era mais do que sabido, e até dera a ideia de outro. Emma nunca tinha ido a Box Hill e queria conhecer o que todos diziam tanto que valia a pena ver. Então, ela e o Sr. Weston concordaram em escolher uma bela manhã para irem até lá. Apenas mais 2 ou 3 pessoas seriam convidadas para acompanhá-las, e tudo seria feito de maneira silenciosa, elegante, despretensiosa, de um modo infinitamente superior, sem o alvoroço e barulhento preparo dos costumeiros jantares e piqueniques dos Elton e do Suckling. Ficara tudo tão bem acertado entre eles que Emma não pôde deixar de sentir uma grande surpresa e uma pequena contrariedade ao ouvir do Sr. Weston que ele convidara a Sra. Elton, já que o irmão e a cunhada não tinham vindo, propondo que os grupos se unissem e fizessem o passeio juntos. Contou que a Sra. Elton estava pronta para aceitar a ideia, desde que Emma não fizesse objeção. Como sua objeção não era outra que não o fato de não suportar a Sra. Elton, como o Sr. Weston sabia perfeitamente, não havia sentido em manifestar seus sentimentos novamente. Não poderia fazê-lo sem dar impressão de que o reprovava, o que causaria dor à esposa a ele. Assim, viu-se obrigada a concordar com um arranjo do qual gostaria imensamente de se ver livre, um arranjo que provavelmente a exporia à degradação de ouvir dizer que fazia parte do grupo da Sra. Elton. Sentia-se ofendida de todos os modos, e a impossibilidade de fugir àquela submissão a levou a fazer considerações bastante severas a respeito da incontrolável boa vontade do Sr. Weston. Estou muito contente por ter sua aprovação ao que fiz, ele disse, com a maior tranquilidade. Mas eu sabia que aprovaria. Passeios desse tipo não são bons sem a participação de muitas pessoas. Nesses casos, não há grupo que seja grande demais, pois um grupo grande é garantia de diversão. E, afinal de contas, a Sra. Elton é uma boa criatura. Não se deveria deixá-la de fora. Emma não contestou nada em voz alta, porém, não concordou com nada intimamente. Era meio de junho e o tempo estava bom. A Sra. Elton mostrava-se impaciente para marcar o dia da viagem e conversava com o Sr. Weston sobre a possibilidade de levarem tortas de pombo e carneiro frio quando um cavalo de carruagem, que um problema na pata tornou manco, fez todo o plano tornar-se incerto. Passariam semanas ou, quem sabe, apenas poucos dias até o cavalo estar novamente bom, mas não se poderia fazer planos, e tudo mergulhou em uma estagnação melancólica. Os recursos inferiores da Sra. Elton
não foram suficientes para suportar essa circunstância. Não é profundamente irritante, Knightley? Reclamou ela. E com o tempo tão bom para explorar? Esses adiamentos e decepções são odiosos. O que vamos fazer? O ano vai terminar neste ritmo sem que nada se realize. No ano passado, antes desta época, já tínhamos organizado um maravilhoso grupo de exploração indo de Maple Grove para Kings Weston. Então, seria melhor explorar até Donwell, sugeriu o Sr. Knightley, pois pode-se fazê-la sem necessidade de cavalos. Vamos, concorde em ir até lá e poderá comer meus morangos. Estão amadurecendo depressa. Se o Sr. Knightley não estava falando sério em princípio, logo foi obrigado a passar a encarar o fato com seriedade, pois sua proposta foi aceita com entusiasmo, e eu gostaria de fazer isso mais do que qualquer coisa, não foi discreto nem nas palavras nem nas maneiras. Donwell era famosa por suas plantações de morangos, que pareciam implorar por convites, mas não foi preciso implorar. Repolhos teriam sido suficientes para tentar a dama, que só queria ir a algum lugar. Ela prometeu e tornou a prometer a ele que iria, demonstrando-se extremamente gratificada pelo que considerou uma grande prova de intimidade. Pode confiar em mim, procurou tranquilizá-lo. Eu irei certamente. Diga quando irei. Você permitirá que eu leve Jane Fairfax? Não posso escolher um dia, disse ele, até ter falado com alguns dos outros que gostaria que também a acompanhassem. Nesse caso deixe tudo comigo. Apenas me dê carta branca. Sou ótima organizadora dessas coisas. É minha festa, levarei amigos comigo. Espero que leve Elton, mas não vou incomodá-lo encarregando-a de fazer os demais convites. Agora está parecendo muito dissimulado, mas considere, não precisa ter medo de delegar poder a mim. Não sou uma jovem dama inexperiente. Mulheres casadas, como sabe, podem assumir tal responsabilidade com segurança. É minha festa, deixe tudo comigo. Selecionarei seus convidados. Não, recusou ele calmamente. Há apenas uma mulher casada no mundo a quem eu permitiria convidar quem desejasse para ir a Donwell. E essa mulher é a Sra. Weston, suponho, interrompeu a Sra. Elton mortificada. Não, a Sra. Knightley. E como não há nenhuma, eu mesmo vou tomar conta desses assuntos. Mas você é uma criatura ímpar, exclamou ela, feliz por ver que não havia nenhuma outra preferida a ela. Você é um humorista e pode dizer o que bem queira. Que humorista! Bem, levarei Jane comigo. Jane e a tia dela. O resto deixo com você. Não faço objeção alguma em encontrar a família Hartfield. Não se preocupe, sei que é ligado a eles. A senhora certamente os encontrará se minha vontade for feita, e visitarei a senhorita Bates a caminho de casa. Isso não é necessário. Vejo Jane todos os dias, mas faça como quiser. Sabe, Knightley, o passeio deve ser feito pela manhã, algo bem simples. Usarei uma touca de aba larga e levarei uma cestinha pendurada no braço. Veja, provavelmente será esta cesta com uma fita cor-de-rosa. Nada pode ser mais simples. E Jane usará algo parecido. Não é preciso haver etiqueta e pompa. Seremos como uma espécie de grupo cigano. Vamos andar por seus jardins, colher morangos e sentar sob as árvores. E o que mais você quiser oferecer, desde que o faça ao ar livre. Uma mesa posta à sombra, talvez. Tudo mais natural e simples que seja possível. Não é o que está pensando? Não exatamente. Minha ideia de simples e natural implica uma mesa na sala de jantar. A natureza e simplicidade dos cavalheiros e damas, com seus servos e mobília, creio que é melhor observada com refeições dentro de casa. Quando se cansar de comer morangos no campo, haverá uma refeição fria dentro de casa. Bem, se é o que prefere, apenas não faça nada muito grandioso. E, por sinal, eu ou minha governanta podemos ser de alguma valia com nossas opiniões?
Mas seja sincero, Knightley. Se quiser que eu fale com a senhora Rhodes ou que inspecione qualquer coisa, não haverá necessidade, obrigado. De acordo, mas se aparecer qualquer dificuldade, minha governanta é extremamente competente. A isso devo responder dizendo que creio que a minha também é bastante competente e não vai precisar da assistência de ninguém. Eu gostaria de termos um burrinho, assim poderíamos chegar em burrinhos. Jane, a senhorita Bates e eu, e meu caro esposo a pé andando ao lado. Devo realmente falar com ele sobre comprar um burrinho. Na vida do campo, creio que é algo muito necessário, pois mesmo que uma mulher possua muitos recursos, não é possível que fique sempre fechada dentro de casa. E as caminhadas muito longas são impossíveis no verão, quando há poeira, e no inverno, quando há lama. Não encontrará nenhuma dessas duas coisas entre Donwell e Highbury. A estrada para Donwell nunca é poeirenta e agora está perfeitamente seca. Mas se preferir ir montado em um burrinho, poderá pedir emprestado o da Sra. Cole. Eu apreciaria que tudo fosse tão ao seu gosto quanto possível. Tenho certeza de que sim. E realmente lhe faço justiça, meu bom amigo. Sob esses seus modos peculiares, secos e extremamente diretos, sei que há um coração caloroso. Como digo ao Sr. E, você é um perfeito humorista. Sim, creia em mim, Knightley. Estou plenamente sensível à sua atenção nessa reunião que pretende organizar. Você pensou em tudo de modo a me agradar. O Sr. Knightley tinha outro motivo para evitar a mesa ao ar livre e à sombra. Queria persuadir o Sr. Woodhouse, assim como Emma, a juntarem-se ao grupo, e sabia que fazer qualquer um dos dois sentar fora de casa para comer com certeza desagradaria ao velho cavalheiro. O Sr. Woodhouse não poderia ser deixado infeliz simplesmente por um passeio matinal e de 1 ou 2 horas a serem passadas em Donwell. Ele foi convidado de boa fé. Nenhum horror oculto estaria espreitando, aproveitando-se de sua ingênua credulidade. O Sr. Woodhouse concordou. Fazia 2 anos que não ia a Donwell. Em uma bela manhã, ele, Emma e Harriet poderiam ir sem problemas. Ele poderia sentar-se com a Sra. Weston, enquanto as queridas meninas caminhassem pelos jardins. Não acreditava que pudesse haver umidade nessa época, no meio do dia. Iria gostar de ver a velha casa novamente e ficaria muito feliz em encontrar o Sr. e a Sra. Elton, além de outros vizinhos. Não faria nenhuma objeção a isso. Assim como Emma ou Harriet iriam até lá numa bela manhã. Era maravilhoso da parte do Sr. Knightley convidá-los, muito gentil e atencioso, muito melhor que um convite para jantar. Ele não gostava de jantar fora. O Sr. Knightley teve sorte com os convidados. Todos receberam muito bem o convite, a ponto de parecer que, como a Sra. Elton, todos acreditavam que a recepção era uma homenagem pessoal a cada um. Emma e Harriet demonstraram elevadas expectativas e muito prazer diante da ideia. O Sr. Weston, mesmo sem que lhe fosse pedido, prometeu que levaria Frank também, se fosse possível, em uma demonstração de aprovação e gratidão, que poderia muito bem ser dispensada. Porém, o Sr. Knightley foi obrigado a dizer que gostaria imensamente que o jovem cavalheiro também fosse. Dessa maneira, o Sr. Weston não perdeu tempo em escrever nem economizou argumentos para induzir o filho a comparecer. Enquanto isso, o cavalo manco recuperou-se rapidamente, de modo que a ida em grupo para Box Hill voltou a ser considerada alegremente. Por fim, a ida a Donwell foi marcada para um dia e a Box Hill para o dia seguinte, já que o tempo parecia perfeito. Sob um brilhante sol do meio-dia, quase na metade do verão, o Sr. Woodhouse estava a salvo dentro de sua carruagem, com uma janela aberta, para fazer parte do grupo. E o velho senhor foi instalado em uma das salas mais confortáveis da abadia, especialmente preparada para ele, com lareira acesa desde de manhã, tornando-o pronto para falar com prazer sobre a proeza que acabava de realizar e para aconselhar a todos que se sentassem e não se aquecessem demais.
A Sra. Weston, que parecia ter caminhado até lá com o propósito de se cansar para ficar o tempo todo sentada ao lado dele, portou-se como sua paciente ouvinte, enquanto os demais foram convidados ou persuadidos a sair. Fazia tanto tempo desde que Amy estivera na abadia Donwell, e assim que se certificou de que o pai se encontrava confortável, sentiu-se feliz em deixá-lo, ansiosa como estava para refrescar e corrigir sua memória com observações mais atentas aos detalhes da casa e as terras, que sempre haviam sido muito interessantes para ela e toda a sua família. Sentiu todo o orgulho sincero e a complacência que sua ligação com o atual e com o futuro proprietário podia garantir, ao ver o respeitável tamanho e estilo da imponente construção, seu formato característico e atraente, baixo e abrigado, os amplos jardins e, em seguida, plantações que desciam para o campo plano, banhado por um rio, e a sequência de bosque a perder de vista. A casa era maior do que Hartfield e totalmente diferente, estendendo-se por uma grande área de terreno irregular, com muitas salas confortáveis e uma ou duas realmente fantásticas. Era exatamente como devia ser e parecia ser o que era. Emma sentiu um respeito crescente pelo local, como residência de uma família de verdadeira nobreza e sem manchas na reputação. John Knightley, de fato, tinha um temperamento um pouco difícil, mas Isabela fizera um casamento excepcional. Ela não lhe dera motivos, nem nomes, nem lugares que pudessem provocar vergonha. Estes eram sentimentos muito agradáveis, e ela continuou andando pela casa, pensando nessas coisas, até que precisou reconhecer que era necessário fazer o que os outros faziam, e saiu para ir colher morangos. O grupo inteiro estava reunido, com exceção de Frank Churchill, que deveria chegar de Richmond a qualquer momento. A Sra. Elton, com todo o seu aparato de felicidade, a touca com a aba imensa e a cesta, achava-se pronta para liderar e indicar o caminho, para que fossem colher morangos. O assunto do grupo agora eram apenas morangos. A melhor fruta da Inglaterra, a favorita de todos, sempre deliciosa. Aqueles eram os melhores canteiros com plantas da melhor espécie. Era delicioso colher morangos para si mesmo. Era o único modo de realmente sentir o gosto delicioso. Amanhã era decididamente a melhor hora. Não se sentia cansaço. Não havia comparação, os outros mal podiam ser comidos. Mas o preço dos morangos em Londres eram muito abundantes em Bristol, Maple Grove, cultivo. Quando as plantas têm de ser renovadas, os plantadores dizem o contrário. Não existe uma regra geral. Não se deve obrigar os plantadores a fazerem o que não querem. Fruta deliciosa, apenas saborosa demais para se comer muito. Inferior às cerejas. As groselhas eram mais refrescantes. A única objeção a colher-se morangos era ter de se abaixar. Sol forte, um terrível cansaço. Não dava para aguentar mais. Era preciso ir sentar à sombra. E assim, a conversa prolongou-se por meia hora e foi interrompida apenas uma vez pela Sra. Weston, que, em sua solicitude para com o enteado, veio para ir perguntar se ele chegara. Ela estava um tanto preocupada, temia pelo cavalo dele. Encontraram lugares razoavelmente bons à sombra para sentar-se, e Emma foi forçada a ouvir o que a Sra. Elton e Jane Fairfax diziam. Conversavam sobre um emprego. Estava em questão uma colocação muito desejável. A Sra. Elton recebera a notícia naquela manhã e estava exultante. Não era nada que se referisse à Sra. Suckling nem à Sra. Braid, mas em felicidade e esplendor era quase o mesmo de trabalhar para elas. Dizia respeito a uma prima da Sra. Braid, amiga da Sra. Suckling, muito conhecida em Maple Grove. Delicada, encantadora, superior, dos círculos mais elevados e alta sociedade. Tudo. E a Sra. Elton queria aceitar a oferta o mais depressa possível. Ela era só calor, energia, triunfo, e definitivamente recusava-se a aceitar a negativa da senhorita Fairfax. Apesar de sua amiga continuar assegurando que não pretendia assumir nenhum compromisso,
repetindo os mesmos motivos que enumerara antes. Mas a Sra. Elton continuava insistindo em receber autorização para escrever. Logo na manhã seguinte, Emma não conseguia compreender como Jane podia suportar aquilo. A jovem dama parecia aborrecida, falava em tom áspero e, por fim, com uma decisão de ação incomum para ela, propôs que saíssem dali. Não seria melhor caminharem um pouco? O Sr. Knightley não ficara de mostrar os jardins? Todos os jardins? Ela queria conhecer tudo. A pertinácia da amiga parecia mais do que a senhorita Jane Fairfax podia suportar. Fazia calor, e depois de andar algum tempo pelos jardins em grupos dispersos, de no máximo 3 pessoas, os convidados se dirigiram quase sem perceber para a deliciosa sombra de uma larga avenida de limeiras que se estendia além do jardim, sempre à mesma distância do rio, parecendo delimitar o final da área, agradável para passeios. Dali em diante não havia caminho para mais lugar algum, não havia nada, exceto a paisagem, além de um baixo muro de pedras com altos pilares, que pareciam feitos para ter um portão que desse acesso à casa, mas que jamais fora colocado. Apesar daquela limitação, de gosto discutível, aquela fora uma caminhada agradável, e a vista que descortinava daquele local era extremamente bela. A encosta considerável a pé da qual ficava a abadia gradualmente ia adquirindo um perfil alcantilado, bem mais íngreme além do terreno ao redor da casa, e a uns 800 metros erguia-se um penhasco abrupto de considerável grandiosidade, bem coberto por árvores, e ao fundo dessa encosta, em local abrigado e favorável, iniciava-se a fazenda Abbey Mill, com campos à frente e o rio fazendo uma curva fechada e bonita ao seu redor. Era uma paisagem bucólica, suave para os olhos e para a mente. A vegetação inglesa, a agricultura inglesa, o conforto inglês, vistos sob um sol brilhante sem ser opressivo. Ao aproximarem-se desse ponto, Emma e o Sr. Weston encontraram os outros, e ao passar os olhos pelo grupo, ela percebeu que o Sr. Knightley e Harriet achavam-se ligeiramente afastados dos outros, tranquilamente liderando o passeio. O Sr. Knightley e Harriet. Era um estranho tete-a-tete, mas ficava feliz por vê-lo. Houvera um tempo em que ele não aceitaria a jovem como companhia e se afastaria dela sem grande cerimônia. Contudo, pareciam conversar de forma agradável. Houvera um tempo em que Emma ficaria triste por ver Harriet em um lugar tão favorável para avistar a fazenda Abbey Mill, mas agora não sentiu o menor temor diante disso. Do ponto em que se encontravam, a fazenda podia ser vista com nitidez em todos os detalhes, de prosperidade e beleza. Os pastos luxuriantes, os rebanhos espalhados por eles, os pomares em flor e a suave coluna de fumaça subindo ao céu. Emma aproximou-se deles, junto ao muro, e descobriu que estavam mais interessados na conversa do que em apreciar a paisagem ao redor. Ele explicava para Harriet as várias modalidades de agricultura, etc. Endereçou a Emma um sorriso que parecia dizer: estas são minhas preocupações. Tenho o direito de falar destes assuntos sem que desconfie que estou me referindo a Robert Martin. Emma não desconfiava dele. Aquele já era um caso superado. Com certeza, Robert Martin já nem lembrava mais de Harriet. Caminharam juntos por algum tempo. A sombra era refrescante e Emma considerou aquele o melhor momento do dia. A caminhada seguinte foi de volta para casa, pois todos precisavam comer. Já se encontravam sentados, comendo e conversando. Havia algum tempo e nada de Frank Churchill chegar. A Sra. Weston olhava a todo momento para a porta, mas era em vão. O pai do jovem cavalheiro não se permitia ficar inquieto e ria dos temores da esposa, que não conseguia deixar de desejar que ele houvesse vindo em sua égua preta. Frank Churchill havia garantido que iria. Ele dissera que a tia estava bem melhor e não tinha dúvidas de que poderia ir junto a eles. No entanto, como muitos dos presentes tratavam de lembrá-la a fim de que se acalmasse, o estado da senhora Churchill era dado a tantas e tão súbitas variações
que poderia ter feito o sobrinho ficar. Por fim, a Sra. Weston foi convencida a acreditar, ou a fingir que acreditava, que possivelmente algum ataque da Sra. Churchill é que impedira seu enteado de chegar. Emma olhou para Harriet enquanto este assunto era discutido e constatou que ela se comportava muito bem, sem revelar nenhum tipo de emoção. A refeição fria terminou e o grupo saiu novamente para ver o que ainda não tinha sido visto, como os antigos tanques de peixes da abadia, e talvez para ir até o campo de trevos, que começariam a ser cortados no dia seguinte, ou, se não fossem até lá, pelo menos era ter o prazer de sentir o calor e refrescar-se depois. O Sr. Woodhouse, que já realizara seu rápido passeio pelas partes altas do jardim, onde nem mesmo ele temia a umidade do rio, não quis sair novamente, e a filha decidiu ficar com ele, para que a Sra. Weston pudesse sair com o marido, a fim de caminhar e distrair-se como parecia precisar. O Sr. Knightley providenciara tudo o que estava a seu alcance para entreter o Sr. Woodhouse: livros de gravura, caixas com medalhas, camafeus, corais, conchas e todas as outras coleções da família, que estavam guardadas em armários, haviam sido colocadas ao alcance das mãos do velho amigo, e os preparativos não foram em vão. O Sr. Woodhouse ficara maravilhado. A Sra. Weston lhe mostrara tudo, e agora ele mostraria tudo a Emma. Por sorte, o velho cavalheiro não tinha nenhuma outra semelhança com a criança, além do fascínio que sentia por aquelas relíquias. Era metódico, lento e constante. Antes dessa segunda passagem pelas recordações, Emma foi até o hall, desejando alguns momentos de solidão para observar a entrada da casa e o jardim em frente. Mal havia chegado lá quando Jane Fairfax entrou, vindo apressada do jardim, parecendo estar fugindo de alguém. Como não esperava encontrar a Sra. Woodhouse no hall, ela estacou surpresa. Mas era justamente a Sra. Woodhouse quem Jane estava procurando. A senhorita faria a gentileza, pediu-lhe, de dizer que foi para casa quando os outros perceberem que sumi? Estou indo agora mesmo. Minha tia não tem noção de como já é tarde, nem de há quanto tempo estamos fora de casa, mas tenho certeza de que precisam de nós em casa e estou decidida a ir embora imediatamente. Não falei nada para ninguém, porque isso iria causar preocupações e oposições. Uma parte do grupo foi até os tanques, a outra parte para a Avenida das Limeiras. Não vão perceber a minha falta até retornarem, e quando isso acontecer, a senhorita fará a bondade de dizer que já fui? Claro, se é o que deseja, mas vai caminhar até Highbury sozinha? Sim. O que poderia me acontecer? Ando depressa, devo chegar em casa em 20 minutos. Mesmo assim, é longe demais para que vá sozinha. Deixe que o criado de meu pai a leve. Deixe-me pedir a carruagem, ela estará pronta em 5 minutos. Obrigada, mas não é necessário. Prefiro andar. E quanto a eu ter medo de andar sozinha, eu que logo terei de proteger os outros. Havia muita agitação na voz e nos gestos da jovem, então Emma comentou com extrema delicadeza: essa não é uma razão para que se exponha a perigos agora. Vou pedir a carruagem. O próprio calor pode ser um perigo e a senhorita já está cansada. Estou mesmo, concordou Jane Fairfax. Estou cansada, mas não esse tipo de cansaço. Andar depressa até que será refrescante. Senhorita Woodhouse, todos nós sabemos o que é ter de vez em quando um cansaço espiritual. Meu espírito, confesso, está exausto. A maior gentileza que pode me prestar é deixar que eu vá como desejo e apenas dizer que já foi embora quando for necessário. Emma não se opôs mais. Compreendeu tudo e compreendeu as emoções da jovem, ajudando-a a partir no mesmo instante, observando a saída em segurança, com o zelo de uma amiga. Seu olhar de despedida era agradecido e suas palavras finais: "Oh, senhorita Woodhouse, que conforto é às vezes ficar sozinha", pareceram vir diretamente de um coração angustiado, revelando a contínua pressão que ela sofria, até mesmo por parte das pessoas que mais a amavam. Que casa! Realmente, e que tia ela tem? Pensou Emma enquanto voltava para a sala.
Tenho muita pena de você, e quanto maior sensibilidade de demonstrar a tais horrores, mais gostarei de você. Não fazia nem sequer 15 minutos que Jane saíra, e o Sr. Woodhouse e Emma haviam apenas começado a observar algumas pinturas da Praça de São Marcos, em Veneza, quando Frank Churchill entrou na sala. Emma não estava pensando nele, enriquecera-se completamente, mas ficou muito feliz por vê-lo. Agora a Sra. Weston ficaria tranquila. A égua era inocente. Estavam todos certos ao prever que a Sra. Churchill era o motivo do atraso. Ele fora detido por um súbito recrudescimento da doença dele. Um choque nervoso que durara algumas horas. Chegara até a abandonar a ideia de vir até bem mais tarde. Se soubesse como seria quente a cavalgada, que chegaria tão atrasado, ele não teria vindo. O calor era excessivo, nunca tinha sofrido algo assim. Nada o afetava tanto quanto o calor. Conseguia suportar qualquer nível de frio, mas o calor era intolerável. E ele sentou-se a maior distância possível do remanescente do fogo que fora aceso para o Sr. Woodhouse. Estava num estado deplorável. O senhor irá refrescar-se logo se ficar parado, aconselhou Emma. Assim que me refrescar, terei de retornar. Eu bem que poderia ter evitado isso tudo, mas como havia prometido vir, vocês também retornarão logo, imagino. O grupo já está se desfazendo. Encontrei uma pessoa no caminho. Loucura com este tempo. Completa loucura. Emma escutou, observou e não tardou a perceber que o estado de Frank Churchill poderia ser perfeitamente explicado pelo mau humor. Algumas pessoas sempre ficavam assim quando submetidas ao calor. Com certeza era esse o caso dele, e como sabia que comer e beber em geral eram a cura para essas queixas incidentais, recomendou que ele fosse tomar um refresco e indicou a porta. Encontraria uma grande quantidade de comida e bebida na sala de jantar. Não, ele não queria comer, não estava com fome, e comer só faria ficar com mais calor. Em 2 minutos, nem tanto, o Sr. Churchill levantou-se, murmurando algo sobre cerveja, saiu da sala. Emma voltou a dar atenção ao pai, dizendo para si mesma: fico feliz por não ter me apaixonado por ele. Eu não gostaria de viver com um homem que fica tão perturbado apenas por uma manhã de calor. Já o temperamento meigo de Harriet não se importaria com isso. Ele saíra da sala. Havia tempo suficiente para ter feito uma refeição razoável quando voltou. Estava muito melhor e com os bons modos que costumava ter. Puxou uma cadeira para perto deles, interessando-se pelo que faziam, lamentou-se, desta vez com maneiras corretas por se ser atrasado. Não se encontrava na melhor das disposições, mas parecia empenhado em melhorá-la. E, por fim, passou a conversar sobre amenidades da forma muito agradável. Estavam admirando visitas da Suíça. Assim que minha tia ficar boa, pretendo viajar para o exterior, disse ele. Não conseguirei ficar em paz enquanto não puder ver esses lugares. De vez em quando mandarei desenhos para que os vejam, relatos para que os leiam, ou meus poemas. Farei alguma coisa para me tornar conhecido. Pode ser, mas não com desenhos da Suíça. O senhor nunca irá para a Suíça. Seu tio e tia jamais permitirão que deixe a Inglaterra. Poderei convencê-los a ir também. Um clima mais quente pode ser prescrito para ela. Tenho mais do que uma leve esperança de irmos todos para o exterior. Garanto que tenho. Senti uma intensa certeza esta manhã, até que logo estarei no exterior. Quero viajar. Estou cansado de não fazer nada. Quero uma mudança, estou falando sério. Senhorita Woodhouse, seja o que for que seus penetrantes olhos estejam vendo, estou cansado da Inglaterra e partirei amanhã se fosse possível. Está cansado da prosperidade e da indulgência? Não pode inventar algumas obrigações e dificuldades para si mesmo e contentar-se em ficar aqui? Eu, cansado de prosperidade e de indulgência? Está completamente enganada. Não vejo a mim mesmo como prósperos e indulgente. Todas as coisas materiais me contrariam e não me considero uma pessoa assim tão afortunada. Mas também já não está se sentindo tão miserável como se sentia quando chegou a esta casa.
Vá, coma e beba mais um pouco, e vai sentir-se ainda melhor. Outra fatia de carne fria, outro gole de madeira e água o deixarão tão feliz quanto o resto de nós. Não, não quero. Prefiro ficar sentado aqui com a senhorita e seu pai. A senhorita é minha melhor cura. Amanhã iremos a Box Hill. Acha que poderá ir conosco? Não é Suíça, mas já será algo para um jovem cavalheiro tão desejoso de mudanças. Ficará para ir conosco? Não, certamente não. Pretendo voltar para casa no frescor do entardecer. Mas poderá voltar para cá no refrescor da madrugada amanhã. Não, não valerá a pena. Se vier, sentir-me-ei mal. Então, por favor, fique em Richmond. Mas se ficar lá, vou sentir-me pior. Será terrível ficar pensando em vocês todos lá sem mim. O senhor terá de decidir sozinho quão mal deseja sentir-se. Não pressionarei mais. O resto do grupo começou a retornar e logo depois estavam todos ali. Alguns ficaram muito felizes ao ver Frank Churchill, enquanto outros suportaram sua presença com muita compostura. Mas houve descontentamento geral quando foi explicado o motivo do desaparecimento da senhorita Fairfax. Estava na hora de todos irem embora, foi a conclusão. E com uma rápida combinação para o passeio do dia seguinte, o grupo foi embora. A pouca inclinação de Frank Churchill para excluir-se no dia seguinte diminuiu ainda mais, e suas últimas palavras para Emma foram: bem, se a senhorita quer que eu fique e vá ao passeio, é o que farei. Ela sorriu concordando. Nada a não ser um chamado urgente de Richmond poderia fazer com que ele perdesse o passeio do dia seguinte.